Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube. E hoje eu vou falar sobre a música Casinha Favorita, de Isadora Pompeu. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, clicar no sininho de notificação para que você possa ser avisado toda vez que eu subo um vídeo novo aqui no canal. Eu quero confessar para você, em primeiro lugar, que eu relutei muito para fazer esse vídeo. E a razão disso é que eu jamais quero ser percebido por você como um crente com martelo na mão, pronto para massacrar o erro dos outros. E eu coloco essa palavra erro entre aspas, por causa do volume de críticas que eu li e pelo número de pedidos que eu recebi aqui no canal para eu fazer um vídeo sobre essa música, com a minha perspectiva. E eu faço isso com um temor ainda maior quando eu estou falando de uma irmã na fé, uma música cristã. A primeira base de referência que eu quero dar a você é o pecado de Mical. 2 Samuel, de 16 a 23. E o contexto aqui qual que é? Davi é rei, né? E ele está realizando um grande feito na história de Israel, que era justamente trazer a Arca da Aliança para o seu repouso na cidade de Jerusalém. Nesse contexto, Davi cometeu um gravíssimo erro, que esse erro acarretou com a morte de uma pessoa, que foi a história de Uzá. Depois desse incidente, a Bíblia diz que Davi ele ficou tão atordoado com esse incidente que ele parou para reler a Torá e descobriu que ele estava carregando a arca da maneira errada. E aí nós vemos essa arca chegando em Jerusalém e a Bíblia narra a alegria de Davi com um éfode, que era a roupa de um sacerdote, dançando na frente da arca, fazendo aquela festa gloriosa para o Senhor. E Jerusalém devia estar em festa naquele dia. E aí nós lemos isso aqui. Entretanto, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, eu estou lendo o versículo 16, a filha de Saul, Mical, que era a esposa de Davi, contemplava tudo de uma janela. Mical estava à distância daquela festa santa que estava acontecendo. E ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Guarda essa palavra, profundo desprezo. E aí a Bíblia narra a chegada de Davi, como ele colocou a arca dentro do que seria depois a tenda, né? Ou o tabernáculo de Davi, que aliás eu tenho um estudo no meu canal sobre o tabernáculo de Davi, convido você a conhecer. E aí no versículo 20, Mical se encontra com Davi e peita o cara. E ela fala o seguinte para Davi: então Davi retornou para sua casa a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia. Ou seja, ela está dizendo: que papelão, hein, Davi? O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com uma túnica de linho em frente das escravas e seus servos como um homem vulgar. Olha só, ela estava acostumada com a mentalidade do seu pai, a mentalidade da realeza que não se curvava diante do Deus vivo. E olha a resposta de Davi para ela. Olha como a Bíblia coloca, cara. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical. Ponderou. Esse ponderar tem a percepção, como se ele tivesse dado 2 passos para trás, assim, na sua mente, antes de responder na carne, antes de responder: mulher, cala a boca, mulher, tá falando besteira. Mas ele ponderou e respondeu a Mical da seguinte forma: foi na presença do Senhor que eu dancei. Ou seja, Davi sabia exatamente onde ele estava, exatamente na presença de quem ele estava. Ele continua: foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahweh, que me escolheu em lugar do seu pai ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahweh.
sobre todo Israel. Aí ele fala uma coisa que é tão profunda, ele fala o seguinte: ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e me alegrar. E muito mais ainda, olha o que ele fala, como é lindo. Exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas. Ou seja, para todas essas que você falou aí, que eu era um palhaço, que eu estava sendo um ridículo, eu serei honrado por essas pessoas. Era isso que Davi estava respondendo para sua esposa. E aí, esse capítulo é fechado com um versículo que eu acho assim terrível. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um filho. Ou seja, ela ficou estéril por causa desse julgamento. Uma pessoa que queria mostrar a sua realeza, a sua grandiosidade, fica estéril. Deus fechou a madre de Mical, porque ela julgou Davi pela forma como Davi estava adorando ao Senhor, na presença do Senhor, do jeito dele. O que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui, e o que eu aprendi muito cedo, é: não julgue o seu irmão para que você não seja infrutífero. A lição número 2 que eu aprendi: antes de tecer uma opinião sobre alguém, sobre a sua obra, sobre a sua música, e olha que eu faço uma análise muito profunda das bandas de rock do mundo, que eu tenho que gastar horas e horas pesquisando, então eu estou falando de algo que eu faço cotidianamente no meu canal de YouTube aqui, para os vídeos que eu coloco aqui. Antes de analisar essa música da Isadora Pompeu, eu me remeti a outra passagem da Bíblia. Eu tenho na minha mente sempre, quando eu vou analisar um cantor, uma obra musical, seja lá o que for. Sabe qual que é? Lucas 6,44. Aqui, Jesus ensina a parábola da árvore e seu fruto. Quando a gente lê esse versículo, Jesus está ensinando o seguinte: não existe árvore boa produzindo um mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo um bom fruto. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figo de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins para partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o seu coração. Esse trecho da palavra de Deus nos ensina, antes de falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa, conheça a árvore, conheça o tipo de árvore que é essa pessoa. É meio óbvio isso, né? Só que a nossa língua, cheia de peçonha mortal, muitas vezes é mais rápida que o nosso cérebro. E a gente desce a lenha, sem antes parar para pensar nesses princípios que eu acabei de falar: o pecado de Mical, a árvore. E tem um outro provérbio que eu estou me lembrando aqui agora, que eu sempre gosto de pensar: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, antes de você falar alguma coisa sobre qualquer pessoa, se cale e vai descobrir que tipo de árvore é essa, para você saber do que você está falando. Eu fiz exatamente isso. Eu não conheço quem é Isadora Pompeu, cara. Não faço ideia quem é. Mas, antes de fazer esse vídeo aqui, eu tive que conhecer. Aí eu fui conhecer essa árvore chamada Isadora Pompeu. Ela tem um canal no YouTube chamado Isadora Pompeu Music. E eu fui lá conhecer, fui assistir os vídeos. E o primeiro vídeo que eu assisti é dela falando numa conferência para jovens, numa igreja. E o que foi que eu vi ali? Eu vi uma jovem ardente por Cristo. Eu vi uma jovem falando com uma autoridade, com uma unção, tocando jovens, tocando vidas de jovens, em resposta, inclusive, a essas críticas que ela tem recebido a essa música. E ela estava ali abrindo o seu coração de uma maneira muito, muito coerente e honesta, aos meus olhos, pelo que eu discerni. Aí eu fui ver os outros vídeos, né?
Eu vi vários vídeos dela compartilhando a palavra de Jesus para os jovens, para os adolescentes, vários testemunhos dela. Eu vi ela falando de Jesus em rede nacional, na Rede Globo, cara, com uma simplicidade e ao mesmo tempo uma autoridade. Eu vi um ser humano confessando a sua fragilidade com um problema de depressão que ela teve. E glória a Deus, ela foi curada. Ela falou isso. E eu achei isso fantástico. Porque eu tô falando de uma pessoa que é um ser humano normal, cara. Eu vi uma pessoa que não é afetada pela fama. Eu vi uma menina que não é exibida. Eu vi uma menina que não estava ali querendo fazer sucesso. Mesmo porque ela não precisa ter milhões de seguidores, vim a descobrir depois. E eu vi uma outra coisa interessante, depois eu fui pesquisar em outros lugares no Google. Eu vi o impacto que Deus está realizando numa geração que eu não alcanço. Que muitas vezes os próprios críticos, os fariseus de plantão, os donos da verdade, sequer alcançam. Sabe, eu fico pensando, cara, a mídia apresenta a podridão do funk, daquelas mulheres se esfregando em tudo que é homem, se beijando, aquela podridão que é o funk no Brasil, e dissemina aquele conteúdo que essas mesmas pessoas criticam, e é esse conteúdo que é derramado sobre a mente dos jovens hoje, cheia de imoralidade sexual e uma vida de promiscuidade em busca dos prazeres que esse mundo oferece. Olha lá os vídeos de funk, os carros de luxo, as viagens, as praias, as mulheres com os biquíni que é menor do que sei lá o quê. Aí eu vejo essa menina cantando essa música e eu vejo a igreja descendo a lenha. Vocês não têm vergonha na cara disso, não, cara? Bando de mical. É que são os críticos que fazem isso. Tudo bem, Márcio. Legal. Mas vamos lá. Foca na música. E a música? Bom, eu fui ouvir a música, né? Aliás, ela tem um tutorial bem simplório para quem quer aprender a tocar essa música. É muito simples a música, muito fácil. A menina toca violão, achei muito legal. Antes que você achar que eu sou alguém da corrente que é antibíblico, tira o pijama e ouve o que eu vou te falar. A letra dessa música, ela usa de uma metáfora extremamente simplória, onde a pessoa que está sendo impactada por essa música, ela se coloca em primeira pessoa, primeiro falando que ela era assim e depois Deus mudou, né? Ela era sem valor, mas Deus escolheu comprá-la, né? Então ela usa uma figura de um terreno onde Deus constrói um palácio, né? Para nesse terreno, edificar a sua morada. Eu vi muita gente acusando ela de ser antropocêntrica. Cara, é pesado pra caramba isso. E vi essas acusações em sites de alcance nacional. Cara, é muito pesado isso mesmo. E para quem não sabe, o que significa antropocêntrico? É que é uma teoria onde o ser humano é o centro do universo e o centro de tudo, estando ele cercado pelo restante das coisas. Ou seja, a pessoa está atacando essa jovem menina de ser isso. E se você conhecê-la só um pouquinho, como eu tive a curiosidade de fazer, você vai ver que não é isso. E eu confesso que eu poderia ter a tentação de concordar com essa afirmação se na letra mais pra frente ela não evoluísse para um desenrolar onde ela convida a audiência a se perceber o quão importante essa pessoa é para Deus. E aí convida essa pessoa a declarar e fazer essa declaração de ser essa casinha preferida. Essa música fala de graça redentora, salvação pelo sangue. Ela usa esse termo e convida o ouvinte a se entregar a Cristo. Mas então onde é que está o problema, né? Talvez, e agora falando como um compositor cristão, convertido desde 1993 que eu tento escrever música cristã. Talvez a única questão que eu realmente me incomoda, e aqui eu não estou falando de estética musical, não estou falando de gosto musical, não estou falando de estilo musical, nem da maneira de tocar, não estou falando de som, não falando nada disso. A única coisa que me incomoda
Aliás, são duas coisas, e eu vou falar com todo respeito e temor diante de Deus. Primeiro, eu não lembro em nenhum lugar da Bíblia onde nós lemos que nós somos uma casa, mas ao invés, nós somos um templo. Nós somos um templo vivo para a habitação do Deus vivo. E existe na figura bíblica uma diferença brutal entre você ser uma casa e ser um templo. Um templo vai denotar a grandiosidade daquela habitação, daquele local da habitação. Uma casa é uma coisa mais modesta, uma coisa menorzinha. Tanto que ela usa o diminutivo, uma casinha. Nesse momento, eu acho que houve uma falha, no meu modo de ver, como compositor, uma falha de uma licença poética bobinha, entendeu? Porque ela escolheu a figura de linguagem para denotar a habitação de Deus como sendo uma casinha. E outra coisa que me incomodou, Deus não faz distinção de pessoas, como se ele tem predileção por isso, por fulano, por A, B, C. Quando você canta isso, você está se colocando de uma maneira perigosa, como sendo melhor do que o seu irmão. E eu sei que no fundo não é o que ela quis dizer, mas é o que passou como mensagem. E é aí que pegou para muita gente. Sabe, Deus não faz distinção, mas Deus tem um apreço por um perfil de pessoa. Você quer ver? Abre sua Bíblia em Salmo 51, versículo 17. Olha o que a Bíblia nos ensina. O verdadeiro sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Jamais será desprezado por Deus. Lembra que Davi falou para Mical como era o coração dele perante Deus? Esse versículo aqui desse salmo acontece justamente quando Davi se arrepende do pecado de adultério e assassinato que ele cometeu. E ele vai para Deus pedindo perdão. Aquele perdão que ele se quebranta na presença de Deus. Isso é um coração que Deus prefere. Percebe? Essa é a morada do templo que Deus quer. Então, sob a ótica bíblica, sob a ótica de poética, de licença poética utilizado, eu acho, nesse contexto, foi uma escolha pobre. Por causa disso, eu como compositor, tá? E aqui eu tô falando, eu não sei se ela faz isso ou não, não tô aqui julgando, colocando qualquer julgo de culpa, não se trata disso, mas eu como compositor, desde a minha meninice na fé, eu aprendi o valor de se ter três crivos antes de eu colocar a música para ser pública, né? E o primeiro crivo se chama a Bíblia. Ela está 100% de acordo com a Bíblia, ou seja, a letra que eu escrevi está 100%. E 100% significa, inclusive, as metáforas que eu estou usando nessa letra está correta com a Bíblia. E eu lembro dos meus pastores, Haroldo e Luciana, falarem para mim: Márcio, essa frase é linda, mas tá errada. Tire. Cara, eu ia lá e tirava, com dor no coração, mas eu tirava. Outra coisa que eu fazia é a autoridade espiritual. Eu submetia as minhas músicas e as letras à minha autoridade espiritual direta, para ter certeza que aquela letra é bíblica, né? E sempre que eu fazia isso, eu sempre obtive dois tipos de resposta: sim ou não, nunca no meio. É sim, tá certo, ou não, está errada. E não foram poucas as vezes. Tem uma música no meu canal que eu lancei no ano passado, chamada Voa Canção. Essa música eu escrevi e eu submeti um crivo de alguém que eu respeito muito a opinião, sabe de quem? Da minha esposa. E ela, quando leu uma frase que eu tinha escrito ali, ela falou: cara, essa frase aqui não tá legal, não condiz com a mensagem, tudo. E ela ficou.
E eu falei, caramba, será? Tá bom, o que você acha que tem que ser? Ela falou, não, bota isso aqui. Eu mudei uma frase, porque a minha esposa falou. Quer saber? Ela estava certa. A terceira etapa, vamos assim dizer, de um crivo, que eu chamo sobre a minha composição, é feito através de um grupo de pessoas mais próximas, para que essas pessoas possam endossar não só o conteúdo musical, melodia, harmonia, construção da ideia, nada daquilo bonitinho, mas endossar o espírito por trás da composição, entendeu? E isso também significa a letra. Eu tenho um álbum chamado Ele Voltará, que foi um musical que eu escrevi e lancei em 2019, acho. Não, 2018? Não lembro agora, tá aí no meu canal. Eu chamei 10 pessoas na minha casa, sentei as 10 pessoas, eu imprimi todas as letras e eu distribuí para essas pessoas e fui falando, olha, eu vou tocar isso aqui e quando acabar eu gostaria de que vocês... Em cada música eu gostaria que vocês marcassem aí, fizessem as suas anotações para vocês acharem erros teológicos, coisas que estão soando poeticamente bonito, mas teologicamente incorreto. E vambora. E eu ia tocando, música. Aí eu vejo o pessoal chorando, se quebrantando. E aí Deus vai confirmando no meu coração que aquilo está correto. E no final, todas as pessoas trouxeram elementos que me deram paz para lançar um álbum, entendeu? E fazendo isso, eu tenho tranquilidade em lançar uma música que ninguém vai contestar a teologia por trás. Podem não gostar do estilo, podem não gostar da minha voz, podem não gostar dos arranjos, não importa. Mas teologicamente ela é inquestionável. Fazendo isso eu me protejo, fazendo isso eu protejo a obra. Eu protejo até a igreja de ser criticada. Agora eu quero trazer humildemente uma palavra para você, Isadora. Eu não sei nem se você vai assistir esse vídeo um dia. Peço aqui para que as pessoas que conhecem, se inscreveram no canal dela, para colocar esse link desse vídeo lá no canal dela para que ela veja. Eu quero que ela veja esse vídeo. E eu quero falar uma coisa muito especial para vocês, Isadora. Olha, quando eu fui fazer esse vídeo, foi impossível eu não me lembrar dos meus pastores que me pastorearam musicalmente. E eu digo a você em amor, minha irmã, não caia na tentação de achar que o seu talento é intocável. Lembre-se de Bezalel. Bezalel é uma figura que aparece na construção do tabernáculo. Eu tenho até um vídeo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo de hoje, que ele foi chamado por Deus para trabalhar na construção do tabernáculo, ali no silêncio daquelas paredes sagradas. Ninguém conhecia quem era o cara, assim como você falou, ninguém sabe como você lida com seus pais, ninguém sabe da sua comunhão com Deus como é. Você falou nos seus vídeos, eu achei isso muito bacana. Mas o que eu achei mais incrível dessa passagem de Bezalel é que Deus ensinou o talento de Bezalel, encheu ele com seu espírito. Ou seja, é Deus quem trabalha no seu talento. E muitas vezes ele vai usar algumas ferramentas, assim como Bezalel usava as ferramentas para construir o tabernáculo, ele vai usar algumas ferramentas para dilapidar o seu talento diante do Senhor. E o que é mais tremendo na história de Bezalel, depois assiste esse vídeo, é que Bezalel aparece 2 ou 3 vezes na Bíblia e ele desaparece. E foi ele que construiu, cara, a Arca da Aliança. Foi ele que construiu, ele que teve a revelação, cara, da Arca da Aliança, dada por Moisés. Ele construiu segundo o critério que Deus disse. E Moisés devia estar lá, não, cara, não foi assim que Deus mostrou. Olha, você tem que fazer o anjo mais assado. Tem que fazer um anjo assim, um anjo assado. Assim é a nossa letra, assim é o nosso talento. Muitas vezes o pastor vai chegar, cara, não escreve isso, fala isso, porque pode acontecer isso, entendeu? Então, seja uma Bezalel. E sabe o que é mais tremendo na história de Bezalel? A unção que estava sobre Bezalel de construir o local da adoração para o Senhor, não foi o talento de Bezalel, não foi o artista que trazia a glória de Deus, mas foi o produto da arte de Bezalel. Então não é Isadora Pompeu que traz a presença de Deus, é o produto da sua arte. Por causa disso,
permita que o seu talento seja moldável por pessoas de fora. Isso vai proteger a glória de Deus. Isso vai proteger a presença de Deus contra o nosso espírito artístico. Percebe? Se Bezalel tivesse construído do jeitão dele, depois Moisés foi apresentar aquilo para o Senhor falou, mas gente, o que é isso aí? Essa arca da aliança com rodinha, cara? O que é isso? Eu não falei que tinha que ter rodinha, tem um varão, cara. Moisés estava lá orientando ele. Você tem que ter Moisés sobre você, entende? E outra coisa, impossível eu não me lembrar das palavras que Paulo trouxe ao jovem Timóteo. Eu vou ler 1 Timóteo 4,12. Ninguém menospreze o fato de você ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, ou seja, conheça esse livro muito bem, no comportamento, que é algo que você está fazendo, pelo menos eu vi nos seus vídeos, no amor, na fé e na pureza. Isadora, eu fiquei muito feliz pelo seu testemunho, cara. Muito. Então, se vierem as críticas, se vierem as ofensas do próprio povo de Deus, esteja o seu coração blindado de tal forma que você devolve para o Senhor. Senhor, abençoa essa vida. Senhor, abençoa para que essas críticas, ao invés de se tornarem setas no seu coração, se tornem flechas de pregação para o mundo. Continue sendo um exemplo. Continue pregando Jesus como você tem pregado. Continue afetando positivamente essa geração. E que aqueles que te critiquem comparem os cantores funk, a conduta podre que todos eles têm, e a tua conduta diante das multidões, que é nítida a diferença. Agora eu vou trazer uma palavra aos críticos da Isadora, tá? E que porventura possam ser críticos até de mim. Deixa eu te dar uma dica. Não ajuda o diabo a matar o espírito dela, cara. Se você odeia o que você vê no funk, tenha, no mínimo, a decência de glorificar a Deus pela vida dessa menina. Experimenta orar por ela, para que Deus possa continuar usando a vida dela de uma maneira tremenda, para uma geração que cá entre nós, nem você nem eu alcançamos. Você que é mais maduro na fé, você tem uma escolha, cara. Ou você vai ter o espírito de Mical sobre você, e portanto, isso vai resultar na sua vida ser uma vida infrutífera, ou você vai ter um coração como Davi, que você vai expor as suas fragilidades, se humilhar aos seus próprios olhos perante Deus, e você ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, antes de julgar o seu irmão ou sua irmã. Eu não estou aqui fazendo uma apologia de defesa, porque ela é uma celebridade. Cara, não estou nem aí para isso. Não depende dela para absolutamente nada na minha vida. Zero. Não conheço, não sei onde mora, não sei quem é, qual o tamanho do tênis, não sei nada. Eu estou falando de uma irmã que está sendo usada por Deus numa geração carente de ter exemplos de jovens cheios do Espírito. Cara, eu oro para que Deus amadureça ela tanto, que essa árvore seja tão poderosa, dá tantos frutos, que sabe, essa música não será absolutamente nada frente ao que Deus ainda vai fazer através dela, com a nossa oração. Ore por ela, cara. Ore pelos jovens. Quantas vezes você orou pelos jovens nessa nação? Se você acha que o seu jeito de pregar a Bíblia em rixa é o que vai alcançar essa geração, desculpa te falar, você está
redondamente enganado. Essa geração precisa de um negócio chamado amor de Deus, correção do céu em amor, ensino em amor, abrir as escrituras e ensinar em amor. É o papel de Jesus sentado, falando para as multidões, né, ali na Galileia. E eu tive a imensa oportunidade de sentar naquele mesmo local e contemplar aquilo. E eu chorava como uma criança, imaginando a cena de Jesus falar as bem-aventuranças, cara. Quantos jovens não deveriam estar ali? Quantos jovens não deveriam estar sedentos por ouvir aquele jovem? E a primeira bem-aventurança que Jesus falou, cara, bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. E isso, eu demorei muito tempo para entender esse versículo. Pobres de espírito são aqueles que sabem que eles não são absolutamente nada sem Deus. Que você e eu tenhamos essa mentalidade. Que essa jovem Isadora construa nos jovens, com seu exemplo, o desejo de serem exatamente como ela está falando, cara. Que Deus capacite essa jovem a continuar falando do amor de Deus na simplicidade que ela está falando e na ousadia que ela está falando. Para que vidas sejam agregadas e retiradas do inferno. A minha oração é que esse vídeo chegue não só para Isadora, mas que chegue aos jovens que precisam de uma palavra nesses dias de tanta podridão e imoralidade que a gente vive. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Eu convido você a escrever aí nos comentários do vídeo a sua opinião. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com os jovens, compartilhar principalmente com a própria Isadora, porque eu quero muito que ela saiba que ela tem um irmão aqui que ora por ela, que abençoa a vida dela, que entende o que ela está passando, porque eu também sofri. E sofro continuamente. Ou você acha que falar de satanismo na música é simples? Ou você acha que se levantar para falar de Cristo para uma geração corrompida é fácil? O mais difícil são as críticas dos próprios cristãos. Então, eu oro a Deus para que esse vídeo transforme aqueles que criticam e transformem em intercessores. Para a glória do nosso Deus. Até o próximo vídeo.